Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma videoaula de Química. Agora entramos na unidade 2, capítulo 1, que fala a respeito do estudo da matéria e do ar. Essa unidade ela se inicia trazendo imagens de fogos de artifício, que são utilizados em muitas ocasiões festivas. Só que o que pouca gente sabe é como eles funcionam. Tá? Os fogos de artifício eles são compostos por vários metais, por vários sais de metais, que quando queimados produzem chamas com cores características, são aquelas que a gente enxerga. Tá? Isso ocorre porque cada um desses sais é formado por diferentes átomos que apresentam como propriedade a capacidade de absorver energia térmica, absorver calor, e emitir essa energia em forma de energia luminosa, ou seja, como luz. Tá? E por que essa unidade traz essa imagem? Justamente porque esses fenômenos que acontecem nos fogos de artifício se devem à natureza atômica da matéria. Tá? Vários fenômenos que nós observamos no cotidiano se devem a essa natureza da matéria, que, como a gente sabe, é formada por átomos, tá? Mas nem sempre se teve esse conhecimento de que a matéria é formada por átomos. A princípio, lá em meados do século V a.C., acreditava-se que a matéria era constituída por 4 elementos, tá? Aqueles elementos que a gente conhece como terra, água, ar e fogo, tá? Então, um filósofo chamado Empédocles, nessa época, lá em meados do século V a.C., ele levantou a ideia de que tudo na natureza, tudo à nossa volta era formado por 4 elementos, beleza? Só que essa ideia era baseada em pensamento filosófico, não tinha nenhuma raiz científica dessa afirmação. Os filósofos gregos, eles observavam tudo o que acontecia na natureza e tentavam buscar uma explicação para isso com base na filosofia. Tá? Essa ideia dos 4 elementos perdurou durante muito tempo, até que o filósofo Aristóteles também reforçou essa ideia dos 4 elementos, só que agora atribuindo qualidades a eles. Então, Aristóteles disse que a terra tinha a qualidade de ser fria e seca, a água tinha a qualidade de ser fria e úmida, o ar a qualidade de ser quente e úmido e o fogo de ser quente e seco. Tá? Então, ele também acreditava nessa ideia dos 4 elementos, porém adicionou alguns conceitos aí à ideia de Empédocles. Tá? Esses 2 filósofos gregos acreditavam nessa teoria, chamada teoria dos 4 elementos, e para eles toda a matéria é formada pela combinação desses 4 elementos em proporções diferentes. Então, tudo que a gente conhece, eles acreditavam que era formado por esses 4 elementos combinados. Eu só ajustava a quantidade de cada um dos elementos, beleza? Após essa ideia dos 4 elementos perdurar por muito tempo, outros 2 filósofos, chamados Leucipo e Demócrito, em cerca de 500 anos a.C., levantaram a ideia de que a matéria era formada por átomos pela primeira vez. Tá? Para eles, o que eram átomos? Eram partículas indivisíveis, maciças, indestrutíveis e eternas. Indivisível porque eles acreditavam que a matéria era formada por partículas que não era possível dividi-las. Tá? E por que maciças? O que é ser maciço? Para quem não sabe o que é maciço, é só você pensar numa bola de futebol e numa bola de sinuca, ou uma bola de boliche. Uma bola de futebol tem a parte de dentro que é uma parte vazia, que é aquela qual a gente enche de ar. Essa parte vazia faz com que dentro da bola haja um vácuo. Isso significa que a bola de futebol não é maciça. Já a bola de boliche ou a bola de sinuca, elas não têm partes vazias dentro de si. Elas são maciças. Ser maciço é isso, é não ter parte vazia nenhuma dentro de si. Ela tem uma estrutura compacta, sem partes ocas.
beleza? Então, ser maciço é ser compacto, não possuir partes úteis, beleza? Além disso, eles acreditavam que o átomo era impossível de destruir e era eterno, tudo bem? Entretanto, essa concepção atômica da matéria não era baseada ainda em fatos científicos, em estudos, experimentos e observações. Eram baseados ainda em uma concepção filosófica. Então, nessa época, essa ideia de que a matéria era formada por átomos ainda não tinha muita força, beleza? Então, ela foi pouco aceita, a ideia de Leucipo e Demócrito de que a matéria era formada por átomos. Continuaram se acreditando na ideia dos 4 elementos trazido por Empédocles e também pelo Aristóteles, apesar de também serem concepções filosóficas. Somente depois de um tempo, um químico chamado Robert Boyle escreveu um livro chamado Químico Cético em 1661. Então, olha só quanto tempo se passou, né? Somente a partir de 1661 se levantou questões de que a constituição da matéria só podia ser determinada ou proposta a partir de observações e experimentações. A partir daí, a química começou a aparecer como ciência, né? Por quê? Porque só a partir desse momento o pensamento passou a ser baseado no método científico. Que é o quê? É você partir de observações, de experimentações, criar hipóteses, né? Testar essas hipóteses para saber se uma ideia é verdadeira ou não. Então, Robert Boyle ele criticava Aristóteles, criticava a ideia dos 4 elementos, porque ela não se baseava em método científico, em observações e experimentações. Ela simplesmente originou-se de concepções filosóficas, beleza? Então, ele criticava por esse motivo e, a partir daí, passou-se a utilizar um método científico para as novas descobertas e novos estudos. O que é o método científico? É um conjunto de técnicas e procedimentos que devem ser seguidos para tentar solucionar um problema, explicar algum fenômeno, né? E partindo-se sempre de hipóteses. A ideia do método científico é se obter o resultado mais próximo da realidade possível, com menos erros possíveis, beleza? A partir daí, né, se foi possível elaborar as primeiras leis científicas, tá? O que seria isso? Muitas vezes, gente, nas pesquisas, algumas observações e alguns resultados que se tem experimentais, eles acabam se repetindo, tá? E quando alguma observação ou algum resultado se repete, né, periodicamente, essa periodicidade observada cria uma lei científica, né? Essa periodicidade, na verdade, é uma lei científica, que muitas vezes ela consegue ser expressa por meio de expressões matemáticas, tá? Então, muitas das expressões matemáticas que nós conhecemos surgiram a partir de observações e experimentações que se repetiam periodicamente. E as primeiras leis científicas da química foram as chamadas leis ponderais, que são especificamente as leis de Lavoisier e de Proust. Basicamente, essas duas leis tentavam relacionar as massas das substâncias que participavam, né, de uma reação química, que é o quê? São as transformações na qual a matéria sofre, né, ocorrendo a formação de novas substâncias. Então, toda transformação que ocorre com a formação de novas substâncias é chamada de reação química. Então, as leis ponderais tentavam relacionar as substâncias envolvidas numa reação química, as massas das substâncias envolvidas.
Em uma reação química, ocorre a formação de substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais. Então, basicamente, a reação química ela pode ser expressa por uma equação química, que geralmente se dá da seguinte forma. Eu tenho os reagentes escritos à esquerda, tenho uma seta indicando a ocorrência da reação e tenho os produtos escritos à direita, tá? E aí, numa reação química, esses produtos formados, né, as substâncias formadas, possuem propriedades diferentes das propriedades das substâncias iniciais, que são os reagentes, correto? A base de toda reação química é essa. Eu tenho os reagentes, são as substâncias iniciais, né, que estão presentes antes da reação acontecer. E eu expresso isso, né, dessa forma, na equação química. Reagentes à esquerda, uma seta indicando que a reação está ocorrendo e os produtos escritos à direita, que são as substâncias formadas após a reação acontecer, certo? E falando das leis ponderais, a primeira lei, que é a lei de Lavoisier, ou também chamada de lei da conservação das massas, ela diz o seguinte pra gente. Deixa eu só reduzir aqui minha carinha. Ela diz pra gente que se uma reação for realizada em um recipiente fechado, em um sistema fechado, a soma da massa dos reagentes antes da reação será igual à soma das massas dos produtos formados, ou seja, a soma da massa dos reagentes vai ser igual à soma das massas dos produtos. Como é que ele disse isso? Antoine Lavoisier, que era um químico francês, foi um dos primeiros cientistas a utilizar a balança em análises químicas, reações químicas, tá? E fazendo uma reação química dentro de um sistema fechado, né, de um recipiente fechado, ele percebeu, pesando esse recipiente, tudo que está contido dentro dele, ele percebeu que a massa antes da reação era a mesma da massa posterior à reação. Por que isso? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma reação da formação da água, tá? A água, para ser formada, ela precisa que o gás hidrogênio reaja com o gás oxigênio, tá? E aí ele colocou 2 gramas de gás hidrogênio dentro do recipiente para reagir com 16 gramas do gás oxigênio. E ele percebeu que quando essas duas coisas reagiam, formava 18 gramas de água. Então percebam que a massa total dos reagentes, ou seja, a massa total antes da reação, é 18. Por quê? Somando aqui 2 mais 16 dá 18. Então a massa dos reagentes no total, né, a soma das massas dos reagentes, ele percebeu que é igual à massa dos produtos. Tudo bem? Então, por isso que ele disse que se uma reação for realizada em um sistema fechado, em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes será igual à soma das massas dos produtos formados. Essa lei de Lavoisier foi conhecida dessa forma como lei da conservação das massas. Se diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Essa foi uma frase de Lavoisier para dizer que nada surge do nada, né? A água, ela surgiu, a massa de água, que ela surgiu da soma da massa dos 2 reagentes. Então, nada está se perdendo, né? As coisas só estão se transformando. Beleza? Essa foi a primeira lei científica da química. E, posteriormente, o Proust criou a lei das proporções constantes, também analisando a massa das substâncias envolvidas na reação. O Joseph Louis Proust percebeu que a proporção
em massa das substâncias que reagem e das substâncias que são produzidas em uma reação é constante. Como assim? Vou utilizar o mesmo exemplo a mesma reação que eu coloquei anteriormente. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando água, tá? Observem essa tabela aqui, contendo dois experimentos. O primeiro experimento é com as massas que estavam representadas anteriormente mesmo, né? 2 gramas de hidrogênio com 16 gramas de oxigênio, formando 18 gramas de água, como a gente já tinha observado. Só que no experimento 2, foi percebido que quando se dobra a quantidade de hidrogênio, deve-se dobrar também a quantidade de oxigênio e o produto formado também é uma massa dobrada. Então, observem. No experimento 2, eu tenho o dobro de massa do hidrogênio contido no experimento 1. Então, 4 é o dobro de 2. Ainda no experimento 2, eu tenho o dobro de massa de oxigênio contido no experimento 1. Então, 32 é o dobro de 16. E a mesma coisa acontece com a massa da água formada. Quando eu dobro a quantidade dos reagentes, a quantidade do produto também é dobrada. Ou seja, esses reagentes e produtos possuem uma proporção que é constante. E a gente consegue descobrir essa proporção dividindo as massas dos experimentos 1 e 2 pelo maior divisor comum entre eles. Então, vamos supor aqui, no experimento 1 eu tenho a massa de hidrogênio igual a 2, a massa de oxigênio igual a 16 e a massa de água igual a 18. O maior divisor comum entre essas três massas, no caso, é 2 gramas. Então, se eu for dividir a massa de hidrogênio por 2, eu vou obter 1. Certo? Então, tá aí, quando eu divido 2 por 2, eu obtenho 1. Já quando eu divido a massa de oxigênio, 16, também por 2, eu obtenho um valor igual a 8, certo? Então, eu estou dividindo tudo por 2, porque é o maior divisor comum entre esses números. Quando eu divido 2 por 2 é igual a 1. Quando eu divido 16 por 2 é igual a 8. E fazendo a mesma coisa com a massa de água, dividindo 18 por 2, eu vou obter um valor igual a 9. Tá? O que isso quer dizer? Que a massa de oxigênio é 8 vezes maior que a massa de hidrogênio na reação. E a massa de água formada é 9 vezes maior que a massa de hidrogênio, certo? E a mesma coisa se mantém aqui nesse experimento 2. Ó. Se eu for dividir o experimento 2 pelo maior divisor comum entre essas três massas, eu vou ter o quê? Vamos observar, o maior divisor comum entre essas três massas é o próprio 4. Então, se eu divido o 4 por 4, eu vou ter o número 1. Se eu divido o 32 por 4, eu vou obter o quê? 8, certo? E a mesma coisa aqui, quando eu divido 36 por 4, eu vou obter o valor igual a 9. Então, percebam que a proporção é a mesma, é uma proporção constante entre os reagentes e os produtos. Por mais que eu dobre a quantidade de reagente, eu vou dobrar também a quantidade de produto. A proporção permanece a mesma, certo? Então, eu posso representar a proporção entre os reagentes e o produto dessa forma. Eu tenho que a massa de oxigênio, eu posso dizer que a massa de oxigênio é 8 vezes maior que a massa de hidrogênio e que a massa de água é 9 vezes maior que a de hidrogênio. Correto? Então, eu tenho isso. A proporção entre as substâncias envolvidas em uma reação é constante. Isso foi a constatação da lei de Proust, que é a lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas. Beleza?
tanto a lei de Lavoisier como a lei de Proust, elas foram verificadas em várias outras reações. Então lembra lá quando eu falei a respeito, né, de observações ou experimentações que se repetem e por isso se formam as leis, se criam as leis científicas? Isso foi o que aconteceu com essas duas leis de Lavoisier e de Proust. Foi verificado que em várias outras reações essa lógica se mantinha, né? Isso se repetia. Porém, na época ainda não se compreendia por que isso acontecia. Por que a matéria se comportava assim? Tá? Ainda não havia sido elaborado um modelo capaz de explicar essas observações experimentais. O que era feito somente? Os experimentos eram realizados e era percebido que essa proporção se mantinha e que a massa era conservada, mas não conseguia se explicar o porquê isso acontecia. Tá? Com isso, surgiram os primeiros modelos atômicos. Tá? Os modelos atômicos foram elaborados pelos cientistas buscando explicar o comportamento da matéria. Tá? E o que são modelos? São representações limitadas da realidade. Por que isso? Então vamos pensar nesse exemplo aqui. Quando vocês olham para essa imagem, o que vocês acham que ela é? O que é essa imagem? O que é isso que está representado aí? Muita gente vai pensar, isso aí é um lápis. Mas isso aí é um lápis mesmo? Você consegue pegar isso aí no vídeo e escrever? Não, né? Então isso é uma representação de um lápis. É uma representação da realidade. Porém, essa representação é limitada. A mesma coisa nessa próxima. Quando vocês olham para isso, vocês devem pensar, isso aí é um sol. Não, isso aí não é um sol. Isso é uma representação que tenta mostrar mais ou menos como é na realidade, mas nunca um modelo consegue alcançar exatamente o que a realidade é, tá? Então são representações limitadas da realidade, por isso que eu coloquei isso aí. E os modelos, eles sempre estão em evolução. Isso não seria diferente para os modelos atômicos, tá? Os modelos atômicos, eu vou mostrar para vocês que eles evoluíram à medida que se faziam novas descobertas, novas tecnologias. Isso acontece com tudo na ciência. A ciência está sempre evoluindo. Então, às vezes, uma ideia que a ciência trouxe no passado, ela foi aperfeiçoada ou até mesmo descartada por terem novas descobertas que explicavam melhor a realidade, tá? E foi isso que aconteceu com os modelos atômicos, com os átomos. O primeiro modelo atômico foi criado por um cara chamado John Dalton, lá em 1808. Tá? Para Dalton, a matéria era formada por átomos. As substâncias eram compostas por átomos, que eram o quê? Esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Lembra lá daquela ideia que Demócrito e Leucipo trouxeram do átomo, que era partículas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e eternas. A mesma coisa o Dalton trouxe, só que ele trouxe isso partindo de experimentos científicos, tá? E não de concepções filosóficas. Então, aqui com Dalton, a gente está falando de ciência. Para Dalton, as substâncias eram compostas por átomos, que eram como esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Esse modelo de Dalton, devido a essa ideia de ser maciço, indivisível e indestrutível, ele foi apelidado de bola de bilhar, que é a bola de sinuca, né? A bola de sinuca também é maciça, também é muito difícil de ser dividida e destruída, tá? Ela é bem rígida. Então, esse modelo de Dalton, ele foi apelidado de bola de bilhar. Então, sempre que vocês escutarem o modelo de bola de bilhar, estará se referindo ao modelo atômico de Dalton, beleza? Para Dalton, um elemento químico é formado por um conjunto de átomos iguais, né? Com o mesmo tamanho,
mesma massa, logo mesmas propriedades. Então, observem esse desenho que eu coloquei aqui. Eu coloquei 3 esferas iguais, de mesmo tamanho, teoricamente de mesma massa. Para Dalton, se eu tivesse, né, átomos com o mesmo tamanho e mesma massa, esses átomos eram átomos de um mesmo tipo de elemento químico, tá? Então, esferas iguais, átomos com características iguais, representavam o mesmo elemento químico, beleza? Então, lá na tabela periódica, quando vocês observam aquelas informações, né, aquelas informações são de elementos químicos. Então, para ele, quando os elementos químicos fossem diferentes, significava que eles eram formados por átomos com características diferentes. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês. Uma esfera branca intermediária, uma esfera preta pequena e uma esfera azul grande. Então, olha, as características desses átomos aqui eram diferentes. Eu tenho um átomo maior, um átomo intermediário e um átomo menor, tá? Se eles têm tamanhos diferentes e aí eles vão ter massas diferentes também, isso significa que eles são átomos de elementos químicos diferentes. Então, vamos supor, esse poderia ser a representação do átomo de hidrogênio, esse aqui poderia ser a representação do átomo de oxigênio, e essa aqui poderia ser a representação, por exemplo, de um átomo de sódio, tá? Ou seja, eu estou falando de elementos químicos diferentes. Citei aqui o nome do elemento químico hidrogênio, do elemento químico oxigênio e do elemento químico sódio, tá? Então, se os átomos possuíam tamanhos diferentes, massas diferentes, né? Ou seja, propriedades diferentes, eles eram átomos de diferentes elementos químicos. Era isso que o Dalton dizia. E ainda para Dalton, os átomos, numa reação química, são rearranjados, né? Não são criados nem destruídos. Então, ele retomou a ideia lá de Antoine Lavoisier, da lei de Lavoisier, que eu mostrei para vocês anteriormente, dizendo que os átomos são rearranjados durante uma reação. Eles não são criados nem destruídos. Se isso acontece, isso significa que a massa é conservada, tá? Então, coloquei aqui para vocês um exemplo de uma reação de formação de CO2, que é o gás carbônico. Agora, comecei a representar a reação por fórmulas químicas, tá? Aqui está uma equação química, onde eu tenho o carbono e o gás oxigênio como reagente, e o CO2, que é o gás carbônico, como produto, tá? Então, observem a seguinte imagem, tá? Aqui está uma representação atômica dessas substâncias. Então, a representação de um átomo de carbono e a representação da substância, né, de uma molécula de gás oxigênio, que é formada por 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, essa molécula aqui, com esses 2 átomos do elemento oxigênio, é a chamada gás oxigênio, tá? Então, aqui eu tenho a representação atômica dos reagentes e também a representação atômica do produto formado, que é o CO2, que é uma molécula formada pelo carbono ligado a 2 átomos de oxigênio. Percebam que os átomos só foram rearranjados, ninguém deixou de existir, ninguém foi criado, tá? Se antes, no início, né, antes da reação acontecer, lá nos reagentes eu tinha um átomo de carbono, no produto eu tenho que ter um átomo de carbono também, porque se eu falo que nada é criado nem destruído, no produto eu tenho que ter esse átomo de carbono. Está ele aqui, ó, o átomo de carbono. E nos reagentes, eu não tenho 2 átomos de oxigênio, ó, 2 átomos de oxigênio. Nos produtos eu também tenho que ter 2 átomos de oxigênio. E eles estão aqui representados, tá? Então, como vocês podem perceber, eles só foram rearranjados.
nada se criou e nada foi destruído. Se isso não aconteceu, a massa se manteve constante. Ó, um átomo de carbono tem 3 gramas. 2 átomos de oxigênio tem 8 gramas. Nesse total aqui, eu tenho 11 gramas nos reagentes, correto? E 3 átomos. A mesma coisa eu tenho que ter nos produtos. Eu tenho 11 gramas nos produtos e também 3 átomos. Nada foi criado nem destruído. Então, o modelo de Dalton tentou explicar o porquê daquela lei da conservação das massas de Lavoisier e conseguiu explicar muito bem, tá? Então, agora eu vou fazer com vocês alguns exercícios da parada obrigatória lá da página 46, tá? Para ver se vocês conseguem fixar tudo que foi explicado até agora. A questão 1 diz: uma das consequências do método científico é a elaboração das leis científicas. O que as leis de Lavoisier e de Proust nos informam a respeito da matéria? Olha, a lei de Lavoisier nos diz que se uma reação ocorre em um recipiente fechado, as massas dos reagentes, né, a soma das massas dos reagentes, deve ser igual à soma das massas dos produtos. Por quê? Porque a massa se mantém constante. Já a lei de Proust nos diz que a proporção entre as massas dos reagentes e dos produtos se mantém constante para uma reação química, mesmo que a massa dos reagentes seja dobrada, por exemplo. Então, se a massa do reagente é dobrada, a do produto também vai ser dobrada, porque é preciso manter a mesma proporção entre essas substâncias. Então, resumindo, a gente tem essa resposta. Então, pausa o vídeo aí e anota no caderno de vocês, no livro de vocês. Show? Questão 2 está falando assim: com base em alguns experimentos, foram obtidas, né, as massas apresentadas na tabela abaixo para a formação do monóxido de carbono. Qual é a proporção constante de grafite para oxigênio nessa reação química? Então, olha só. A reação química que ocorre é entre grafite e gás oxigênio e é produzido monóxido de carbono. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei que esses dois são reagentes e o monóxido de carbono é o produto? Porque está falando aqui no enunciado, ó, para a formação do monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono é o produto formado, tá? Se ele é o produto formado, as outras duas coisas são os reagentes, correto? E aí a questão está querendo saber qual é a proporção constante entre grafite e oxigênio nessa reação química. Então, vamos pensar aqui. A gente tem nessa tabela um primeiro experimento em que 12 gramas de grafite reagem com 16 gramas de oxigênio, formando 28 gramas de carbono. Ó, reparem que a soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Ó, 12 mais 16 é igual a 28, certo? Então, 12 mais 16 eu tenho 28 gramas nos reagentes e nos produtos eu também tenho 28 gramas. Mantive constante a massa segundo Lavoisier. Agora, no segundo experimento, eu tenho 24 gramas de grafite, 32 gramas de oxigênio, formando 56 gramas de monóxido de carbono. Como que eu descubro a proporção de grafite para oxigênio? É só eu dividir as massas pelo menor divisor comum entre essas massas, tá? Considerando o primeiro experimento e depois o segundo experimento para ver se essa proporção se mantém. Então, vamos pensar aqui. Que número que eu consigo dividir? Qual é o maior número que eu consigo dividir? O 12, o 16 e o 28. Vamos pensar aqui. O menor número é 2, né? Eu consigo dividir 12 por 2, consigo dividir 16 por 2, consigo dividir 28 por 2. Mas eu preciso saber o maior divisor comum, tá? Então, vamos pensar aqui. O 2 é o menor. O 3 dá para dividir? Aqui dá para dividir o 12. O 16 não dá para dividir por 3, né? Então, não dá para ser o 3. Vamos pensar no 4.
12 dividido por 4, eu consigo dividir. 16 dividido por 4, também consigo dividir. 28 dividido por 4, também consigo dividir. Então, o 4 é o maior divisor comum. Como que eu vou fazer essa conta? 12 dividido por 4 dá 3, correto? 16 dividido por 4 dá 4. Agora, 28 dividido por 4 dá 7, tá? Então, essa é a proporção entre as substâncias. Vamos ver se essa proporção se mantém? Então, vamos pensar aqui no segundo experimento. Qual é o maior divisor comum entre 24, 32 e 56? O maior divisor comum entre eles é o valor 8. Se eu dividir 24 por 8, isso vai dar 3. Se eu dividir 32 por 8, vai dar 4. E se eu dividir 56 por 8, vai dar 7 também. Então, percebam, no primeiro experimento, eu dividi todas as massas por 4 e obtive a proporção 3, 4 e 7. E no segundo experimento, eu dividi todas as massas por 8, que é o maior divisor comum desse segundo experimento. E eu encontrei a proporção 3, 4 e 7. Então, olha, eu permaneci com a mesma proporção. A proporção é constante, tá? Então, se eu for expressar a proporção da reação inteira, eu vou obter 3, 4 e 7. Só que a questão está perguntando na proporção entre grafite e oxigênio somente. Então, a proporção de grafite para oxigênio é 3 para 4, tá? A cada 3 gramas de grafite, eu preciso ter 4 gramas de oxigênio para reagirem entre si e formar o monóxido de carbono. Beleza? Essa é a proporção que a questão 2 está pedindo. Próxima questão, de acordo com a teoria de Dalton, do que é constituída a matéria e como podemos explicar a existência de diferentes tipos de matéria. Para Dalton, a matéria é constituída por átomos e a gente pode explicar a existência de diferentes tipos de matéria a partir das várias combinações possíveis dos átomos entre si. Eu posso combinar átomos iguais, combinar átomos diferentes, e isso vai resultar em diferentes tipos de matéria, tá? Então, eu tenho nessa questão que para Dalton a matéria é constituída por átomos, que são esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, e as diversas combinações dos átomos possíveis resultam em diferentes tipos de matéria, tá? A questão 4 está falando, os modelos atômicos são muito importantes, porque ao procurar explicar do que a matéria é constituída, eles nos auxiliam a entender melhor como ocorrem os fenômenos da natureza. Um dos primeiros modelos atômicos foi elaborado por Dalton. Esse modelo propunha que, letra A matéria é constituída de átomos que apresentam várias formas possíveis. Não, né? Dalton ele afirmou que os átomos eram esferas maciças e não possuindo várias formas possíveis, sim esferas. B. Os átomos são esferas destruídas e recriadas durante as reações químicas? Não, né? Numa reação química, os átomos são somente recombinados e nunca destruídos nem recriados, tá? C. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, apenas rearranjados. Correta essa alternativa, né? É exatamente o que Dalton falou, levando em consideração a lei de Lavoisier. Então, letra C. Só para a gente terminar de ler a questão, um conjunto de átomos com tamanhos e massas diferentes caracteriza um elemento químico. Não, né? Um elemento químico é caracterizado por aquele conjunto de átomos com tamanho, massas e características iguais e não diferentes. Por fim, átomos são entidades compostas de ar, água, terra e fogo. Nada a ver com o que o Dalton falou.
Então, a resposta correta é letra C. Por fim, um dos sucessos do modelo atômico de Dalton foi a sua capacidade de explicar a lei da conservação das massas. Esclareça como isso pode ser explicado com base nesse modelo. É só a gente pensar. O Dalton não propôs que numa reação química os átomos eram rearranjados e nunca destruídos ou recriados? Se eles eram rearranjados, significa que antes da reação acontecer, eu tenho a mesma quantidade de átomos após a reação, certo? Então, a quantidade de átomos nos reagentes e nos produtos é a mesma. Se é a mesma, a massa também é a mesma. Então, isso considera que a massa de uma reação química se mantém constante. Então, como numa reação química os átomos não são criados nem destruídos, mas somente rearranjados, a quantidade de átomos e a massa se mantém constante ao longo da reação. Beleza? Então, essa foi a primeira parte da nossa aula de estudo da matéria e o átomo, tá? A gente vai ver na segunda parte os próximos modelos e a gente finaliza o capítulo. Beleza? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.